No sertão do Ceará, amigos trocavam prosa em um pequeno barzinho. Conversa vai, conversa vem. Entre eles estava seu Zé, um homem que tirava sarro de tudo, dizendo que não acreditava em histórias de assombrações, muito menos lobisomem. Lobisomem, como ele dizia, é conversa de macho frouxo. Dizia seu Zé. Um homem entre eles ficou sério e disse: Frouxo é, Zé. Vamos ver a hora que tu vê a criatura, se vai ter essa coragem toda. Pegou sua pinguinha e se foi. Seu Zé e outros ficaram ali até o barzinho fechar. No caminho de casa, seu Zé avistou no meio do mato um cachorro grande, escuro, corpo anormal, a traseira mais alta que a frente. Um bicho bem estranho que devorava um porco. Seu Zé olhando aquilo, tentando decifrar. Que bicho era aquele? Quando o tal animal olhou para ele com os olhos avermelhados e um pedaço do porco na boca, seu Zé correu, bateu na porta da primeira casa que avistou. Ao abrir a porta, ele rapidamente entrou e disse: O dono da casa. O que foi, seu Zé? Me diga, homem. Seu Zé então explicou o que viu. O homem disse: Mas, seu Zé, aquilo é o tal do lobisomem, que você disse não acreditar. Seu Zé ficou ali até amanhecer o dia. Na tarde, seu Zé foi ao barzinho e lá estava aquele homem. Então seu Zé disse: Mas, homem, eu vi ele. O homem disse: Viu o que, seu Zé? Seu Zé respondeu: O lobisomem. O homem sorriu e disse: Ué, mas tu não disse que ele não existia? Que era conversa de machos frouxo? Pois vou-me para casa, seu Zé, porque aquele porco não me fez bem. Retirou-se de lá. Seu Zé, na hora que ouviu aquilo, tremeu, mas que vara verde. Pois seu Zé não disse ao homem que o lobisomem estava comendo um porco. Depois disso, o tal homem mudou de cidade e nunca mais avistaram o lobisomem por lá. Besta, fera, demônio ou lobisomem, o que eu vi. Meus amigos, não vou contar todos os detalhes dessa história porque é muito grande. Tenho 28 anos, sou policial civil e estou na polícia desde os meus 21 anos. Todo tipo de pessoas mortas eu já vi, mas nunca tive medo. Essas coisas de monstro, fantasma, eu não acreditava até uma certa data. Eu fui para Minas Gerais com minha família, passar uns dias de férias na cidade de Carangola, no bairro chamado Pimenta. E sabe como é que é? Rapaz novo, com dinheiro, da cidade grande, já arrumei uma garota para ficar. Então todas as noites íamos para a igreja e de lá para qualquer outro local. E depois eu a deixava na sua casa. Certa noite, que não era noite de lua cheia, já era umas 3 da madrugada. Quando eu deixei a garota que eu estava ficando em sua casa, me despedi e fui andando para a casa dos meus parentes, uns 3 quilômetros à frente, e eu ia tranquilo, porque até este dia não tinha medo de nada que viesse do sobrenatural, como fantasma, monstro e coisa do tipo, mas sempre andei armado. Quando cheguei em um local, uma estrada que de um lado era um milharal e do outro uma mata, foi quando escutei uns barulhos e uns rosnados, como de cachorro ou de porco. Levei um susto porque foi de repente. Senti que era um bicho grande, mas nunca pensei que iria ver aquilo. E o barulho começou a ficar mais forte e alto, vindo do lado do milharal. Confesso que nessa hora fiquei com medo, então subi rápido numa árvore ao lado. Foi quando eu vi a figura mais horrenda do mundo, que saiu do meio do milharal. Uma besta fera, um demônio, um lobisomem. Não sei o que era, mas era horrível. Tinha as orelhas enormes, grandes, mesmo, olhos amarelos, um focinho esticado, as patas dianteiras pequenas e as traseiras grandes. Parecia que tinha 2 joelhos, sei lá o que era aquilo. E o corpo, parte tinha muito pelo e outras poucas. Tinha também unhas pretas e grandes, e as mãos desproporcionais para o resto do corpo. No primeiro lance pensei que era um cachorro. Prestando atenção, vi que não era. E o bicho começou a se estrebuchar.
e rosnar e dava pequenos uivos, meio de relinchos. Que coisa horrível. Então começou a vomitar pedaços de animais, galinha, porco, cachorro, e de repente começou a falar também. Dizia assim: ai meu Deus, por que isso acontece? Me livra desse inferno, porque eu fui fazer isso. Notei nessa hora o seu focinho estava menor. Nessa altura eu comecei a querer desmaiar. Puxei a pistola, mas não tinha forças, nem para dar um golpe. Comecei a cambalear e, num pensamento rápido, falei comigo mesmo: se eu desmaiar e cair, esse bicho vai me matar. Mantive as forças restantes com uma dor de barriga infernal, suando frio e começando a dar febre. Tudo isso de medo. Fiquei mais apavorado quando o bicho ficou sobre as duas patas, em pé, olhando para o alto. Começou a gritar, uivar, relinchar, e em meio disso, uma voz gorgolejante dizia: eu quero morrer! E ficava se balançando todo que a poeira subia do chão. Por isso eu digo que não era espírito nem fantasma. Aquilo estava materializado. De repente saiu correndo, feito doido, estrada abaixo. Não tive coragem de sair daquele lugar. Quase em estado de choque fiquei. Peguei meu celular, liguei para o meu pai e pedi ajuda, nem conseguia falar direito. Quando ele chegou no local, eu ainda estava em cima da árvore. E ele me perguntou o que eu estava fazendo ali. Desci rapidamente e desmaiei. Acordei mais tarde no hospital e as pessoas me perguntavam o que tinha acontecido, mas eu só tremia. Não saía voz da boca. Estava traumatizado, em choque. Passei um dia assim. Quando dei uma pequena melhora, expliquei o ocorrido. Meus parentes da cidade ficaram meio assim, na dúvida, sem querer acreditar, e os parentes da roça disseram: foi um lobisomem que tu viu. Meu pai disse que essas coisas não existem. Ele teve uma visão. Os outros juravam, de pé junto, que era um lobisomem. Levei meu pai no local e mostrei a prova, os restos dos animais em meio de sangue, mas ele só acreditava vendo o tal monstro. Bem, visão, lobisomem ou não, só sei que vi. E estava na minha frente, aquela praga. Até hoje fico assombrado. De vez em quando tenho pesadelos e quando estou de serviço não gosto de ficar em lugares escuros. Não tenho vergonha de contar isso. Alguns acreditam, outros falam que é mentira, mas tudo bem. Eu sei o que vi e agora acredito e tenho medo. Mas se algum dia acontecer de novo, eu vou atirar. Eu até hoje penso o que era aquilo, de facto. Bom, você vai atirar se tiver coragem, né? Porque na primeira tentativa você não teve. Meu irmão costumava ir na casa da namorada dele e voltar sempre tarde da noite. Nessa noite ele voltou para casa umas 23 horas. E o que ele nos contou que viu foi algo inexplicável. Ele disse que abriu a garagem, guardou a moto e antes de fechar a porta da garagem, sentiu vontade de fazer xixi. Como já não havia ninguém na rua naquele horário, ele decidiu fazer xixi em uma moita na beira da rua. Foi aí que ele sentiu que tinha alguém o observando. Ele foi certeiro em olhar para outro lado da rua, onde a luz do poste não iluminava muito bem. Em frente à nossa casa tem uma igreja e ao lado da igreja tem uma casa de uma vizinha que é apaixonada por animais. Ela tem 5 cães e mais de 12 gatos. Tem uma cerca alta que separa a igreja da casa dessa vizinha. Foi justamente próximo a essa cerca que meu irmão viu um gato. No começo ele pensou que fosse um dos gatos da vizinha, porém ele lembrou que ela não tinha nenhum gato daquela raça, daqueles gatos que não têm pelos no corpo. Mas ele deduziu que fosse o gato de algum outro vizinho, porém, aquela sensação ruim continuava. Ele se sentia observado e algo prendia a sua atenção naquele gato. Foi quando, de uma maneira bem estranha, o gato ficou sobre as duas patas traseiras e colocou as duas patas dianteiras na cerca. Então ele foi se erguendo e esticando. E aos poucos ele foi tomando forma humana, parecia um homem bem baixo, tendo mais ou menos 1,5 metros. Ele estava sem roupas e sua pele era da mesma tonalidade do gato, um tom rosado que beirava o vermelho. Era também careca,
Estava com o rosto virado para a escuridão e de lado para onde estava o meu irmão. Ele ainda se apoiava na cerca, como se temesse cair. Aos poucos sua cabeça girava em direção ao meu irmão e ele correu até a varanda de casa, batendo na porta desesperadamente, pedindo para a minha mãe abrir logo para ele entrar, porque ele sentia que se olhasse nos olhos daquele ser, algo de muito ruim aconteceria. Minha mãe disse que ele estava pálido quando entrou em casa. Hoje venho trazer um relato muito intrigante que minha avó contava. Época que ela era jovem, 21 anos mais ou menos, morava em Minas Gerais, área rural. Ela já era comprometida com meu avô e ainda eram jovens. Saíam para um forró que tinha no centro da cidade. Nos fins de semana iam para o forró com outros rapazes e moças, todos já maiores de idade, só voltava ao sol raiar por causa da estrada remota e falta de iluminação, além da distância. Iam de cavalos e carroça. Um belo dia, um morador da área contou que estava passando na estrada e algo atormentou ele que chegou a derrubá-lo no chão, como se estivesse dando uma rasteira. Ele contando apavorado, dizendo que o que tinha o derrubado havia corrido atrás dele. Mentira ou não, isso apavorou a todos, fazendo com que os jovens que iam para a festa desistissem, com medo de passar no local à noite e serem agredidos. Mas sempre tem um metido e destemido, um rapaz solteiro, na verdade um homem feito, porém solteiro. Disse que ia à festa e que não perdia por nada, que se encontrasse com essa coisa, que ia brigar no facão. O moço era namorador e por isso não queria ficar em casa. Pois bem, sozinho, montou em seu cavalo com o facão na cintura, foi à festa. No caminho foi tranquilo, nada aconteceu. Chegou até a festa e se encontrou com os amigos de outras regiões que se encontravam ali. E se divertiu como sempre, até que uma chuva muito forte, inesperada, caiu na cidade, fazendo com que a festa acabasse mais cedo que o normal. As pessoas foram se dispersando e ele não ia ficar sozinho. Teve que voltar para casa no meio da madrugada. Montou em seu cavalo e foi, destemido e sem medo de nada. Acendeu a lamparina para clarear a estrada escura, seguiu adiante. Até que em uma certa altura, algo peludo pulou em cima do cavalo e agarrou ele pelas costas. O cavalo correu disparado, com aquela coisa cheia de pelo grudando nele. Ele tentando se livrar da coisa, e quanto mais ele lutava, mais o troço se enroscava nele. Até que aquilo se aproximou do seu ouvido e deu um berro medonho muito alto e pulou do cavalo. Nem o cavalo conseguiu empinar, enquanto a coisa estava em cima. O cavalo disparado passou até da morada. Foi quando ele conseguiu pular do cavalo e correr para sua casa apavoradamente. Assim contou a mãe do rapaz para todos que o que aconteceu foram suas últimas palavras antes dele ficar surdo e mudo. Havia um homem chamado Lucas, que sempre teve interesse em lendas e histórias sobrenaturais. Certa noite, enquanto caminhava sozinho pela floresta, ele ouviu um uivo estranho e sinistro vindo de dentro da mata. Curioso e um pouco assustado, Lucas seguiu o som e se deparou com um lobisomem. O animal olhou para ele fixamente, com seus olhos amarelos e vermelhos, e emitiu um rosnado feroz. Lucas, completamente paralisado, não sabia o que fazer. O lobisomem se aproximou lentamente e começou a perseguir Lucas pela floresta. Lucas corria o mais rápido que podia, mas parecia que o animal estava sempre à sua frente. Depois de algumas horas de perseguição, Lucas finalmente conseguiu se esconder em uma caverna. Ele esperou por horas, mas o lobisomem nunca apareceu. Quando finalmente decidiu sair da caverna, ele jurou que era um lobisomem. Lucas nunca conseguiu explicar o que realmente aconteceu naquela noite, mas a partir desse dia ele se tornou um homem diferente. Ele não conseguia dormir direito e tinha pesadelos terríveis. Lucas começou
a pesquisar tudo o que podia sobre lobisomens e descobriu muitas lendas e histórias sobre essas criaturas. Hoje em dia, Lucas ainda jura que encontrou um lobisomem na floresta e que essa experiência mudou sua vida para sempre. Ele se tornou obcecado com o sobrenatural e continua a pesquisar e estudar tudo o que pode sobre o assunto, mas muitas pessoas acreditam que Lucas foi apenas vítima de sua própria imaginação e que nunca teve um encontro real com o lobisomem. Será?